A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bom? Vim trazer aqui uma palavra para nossa meditação, que diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometido sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância e excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? É uma pergunta. E não o é também dos gentios? Outra pergunta. Também gentios, certamente. Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Veja, aqui está falando que, glória a Deus, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Veja, como que se manifestou a graça de Deus? Através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, se manifestou a justiça de Deus, não pela lei, mas pela graça, porque Jesus morreu na cruz, e derramou o sangue dele inocente como um cordeiro, se entregou pela sociedade, pela humanidade. Então, através da graça, através da manifestação do poder de Deus, através de Jesus Cristo, nós somos salvos, através da fé. Veja, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Então veja, se você crê em Jesus Cristo, você tem fé em Jesus Cristo, através da vida de Jesus Cristo, que foi entregue na cruz, através da fé, glória a Deus, aleluia, manifesta a justiça de Deus, pela fé, em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então veja, não é só para os judeus, não é só para os gentios, mas é para todos que crê. Crê no que, Cláudia? Em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você é justificado, aleluia, pela morte de Jesus, pela fé em Cristo. Você é justificado. Justificado como assim? Justificado dos seus pecados, A morte de Jesus Cristo te justifica, Se você crê nele, é por crer, é pela fé. Amém? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja, o pecado nos destitui da glória de Deus, nos afasta de Deus, Mas como Jesus Cristo morreu, na cruz e pagou o preço desses pecados que nos afasta de Deus, agora estamos salvos, se crermos em Jesus, se pela fé crermos que Jesus é Deus, Filho de Deus, morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção
que há em Cristo. Então veja, só somos perdoados dos pecados se estivermos em Cristo. Só somos perdoados, aqui está dizendo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então veja, só alcançamos a graça, só alcançamos a justificação de pecados se estivermos em Cristo Jesus, que há em Cristo Jesus. Veja, a justificação está em Cristo. Se cremos em Cristo, somos justificados. Se não cremos em Cristo, não somos justificados. O pecado nos condena. Então, se estamos em Cristo, se cremos em Cristo, somos justificados, né? Mas precisamos crer em Cristo e praticar Cristo. Como que praticamos Cristo? Abrindo mão do pecado. Abrindo mão das nossas vontades, da vontade da carne, da vontade que nos conduz ao pecado, né? A carne nos conduz ao pecado. Agora, se estamos em Cristo, andamos em espírito. O espírito nos leva à vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz aqui no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Veja, no Velho Testamento fala sobre a lei, né? Sobre os sacrifícios que o sacerdote fazia para, glória a Deus, justificar o pecado do homem, né? O pecado de todo o ano que o homem cometeu. Durante todo ano, o homem pecava, vivia a vida dele como queria. Aí quando chegava um determinado tempo, eles iam até o templo sacrificar. E ali o sacerdote, né, sacrificava os animais que eram levados ali diante do templo, diante de Deus, para sacrificar os pecados, né, aleluia, daquele povo. Mas agora o pecado, quando Jesus morreu na cruz, o pecado, aleluia, foi pago o preço por todos os pecados. Tanto que a gente cometeu antes de estar com Cristo, quanto a gente cometeu depois de estar com Cristo, né? Porque a gente peca. Estando ou não com Cristo, a gente peca, né? Só que quando a gente passa a andar com Cristo, a gente começa a conhecer os pecados. O que é pecado, né? O que nos leva a praticar o pecado? A gente começa a conhecer. E a partir do momento que a gente começa a andar com Cristo, ao conhecer, né, o que é pecado, né? Quais são os pecados que nós cometemos, nós passamos a abrir mão dele, né, a deixar os pecados de lado, né? Ah, Cláudia, mas eu não consigo deixar o pecado de um dia para o outro. Claro que não. Mas a partir do momento que você começa a andar com Cristo, você começa, aleluia, glória a Deus, a entender, né, quais são esses pecados. E ali o próprio Espírito Santo que habita em você, que passa a habitar em você, ele começa a te conduzir a abrir mão desse pecado. Ele começa a colocar dentro de você uma certa vergonha de cometer certos tipos de pecado. Você entende? O Espírito Santo, ele te revela o pecado. E ele revela para que você abra mão dele. Para que você abra mão do pecado. Para que você abandone o pecado, né? Ah, mas não vai ser algo imposto sobre você, que o homem vai impor. Não, você tem que abrir mão desse pecado porque você tá pecando. Não. É algo que o Espírito Santo vai fazer você ver, vai fazer você enxergar. E ao enxergar, né, ele vai trazer um certo constrangimento sobre você. Você entende? Por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus, para que a gente entenda que o homem não pode impor sobre nós limites, né? Tentar nos mudar. Quem nos muda é o Espírito Santo, né? Quem nos muda é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos estar abertos a essas mudanças, né? Nós precisamos querer essa mudança. Então veja, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja, o pecado, ele nos afasta de Deus, né?
ele nos afasta de Deus, mas porque Jesus Cristo morreu na cruz, né? Ele pagou o preço por todos os nossos pecados, né? E quando estamos em Cristo, andamos com Cristo, começamos a conhecer quais são esses pecados. E a partir desse momento, o Espírito Santo ele começa a agir dentro de nós, no nosso coração, no nosso intelecto, no nosso entendimento, para que nós venhamos rejeitar esse pecado, né? Começar a abrir mão dele. Você está entendendo o que Deus está falando? Ele quer que você, aleluia, ande com ele. Jesus quer que você ande com ele. E a partir desse momento que você começa a andar, você começa a ter um entendimento do que é o pecado e qual é o pecado que você comete. E a partir desse momento, o Espírito Santo começa a te mostrar, né, como que você faz para abrir mão desse pecado. Como que você é conduzido por ele para abrir mão desse pecado que te destitui da glória de Deus, que te afasta de Deus, porque o pecado nos afasta, né? Se nós, aleluia, passamos a entender o que é o pecado e começamos a abrir mão dele, nós nos aproximamos de Deus. Mas se, mesmo sabendo qual é o nosso pecado, nós continuamos pecando, continuamos insistindo no pecado, o que acontece? Nos afastamos de Deus, né? E a vontade de Deus é que nós nos aproximamos dele e não nos afastamos. Você entende? Então, essa manhã, Deus ele nos chama a abrir mão do pecado, a nos aproximarmos dele, né? Ele é santo. E ele quer que nós sejamos santos também. Ele é perfeito. E ele quer que nós sejamos perfeitos também. Não que nós vamos conseguir alcançar a perfeição de Deus. Mas nós podemos, nele, em Jesus Cristo, abrir mão dos pecados. Abrir mão da nossa vontade para nos aproximarmos cada vez mais dele. Cada dia que se passa, nos aproximar dele, conhecer ele, porque não sei se você sabe, mas desde o princípio, né, a vontade de Deus é que eu e você sejamos íntimos dele, sejamos, aleluia, glória a Deus, o mais íntimo possível de Deus, o mais próximo possível, sabe o que nos afasta de Deus? O pecado. Quando passamos a conhecer o pecado e começamos, aleluia, a buscar, a procurar abrir mão dele, automaticamente vamos assim nos aproximando de Deus. Vamos assim buscando nele, sabe? Aleluia, nos aperfeiçoar nele, né? Abrindo mão do pecado, aproximamos cada vez mais de Deus. Porque essa é a vontade de Deus desde o princípio. Esse é o projeto original de Deus, que estejamos em comunhão com ele, que sejamos próximos dele, que tenhamos, aleluia, glória a Deus, um convívio ali pessoal com Deus, sabe? Ali de pai para filho, né? Glória a Deus, de filho para pai, né? Um convívio pessoal, né? Como Moisés, a Bíblia diz que Moisés, ele entrava na tenda e Deus descia sobre a tenda. E ali Moisés conversava face a face com Deus. É assim que Deus quer conversar comigo e com você. Próximo, né? Uma comunhão próxima. Mas para isso, precisamos abrir mão do pecado. Cláudia, por que Deus está enfatizando isso? Porque Ele é santo, né? E nele nós nos santificamos. E para que nós possamos ter essa proximidade dele, essa aproximação, é necessário que eu e você abrimos mão do pecado, né? Queremos isso, nós precisamos querer ser como o nosso Pai Celestial, santos, né? Não santos diante do homem, da terra, diante dos olhos do homem, da mulher, né? Que por qualquer coisa nos condena, mas diante dos olhos de Deus, entenda? Quem vai olhar para você e vai te ver como santo não é o homem, não é a mulher, é Deus. Você entende? É o olhar de Deus, né? Que importa, é o olhar de Deus. Aleluia, glória a Deus, que faz a diferença na nossa vida.
É como Deus nos olha, é como Deus nos vê, é como Ele, aleluia, glória a Deus, é o que Ele pensa a nosso respeito, que vai mover, aleluia, o mundo espiritual em nosso favor. Você entende? Então, nessa manhã, Deus nos convida a abrir mão do pecado para que nós venhamos ter uma comunhão, aleluia, perfeita com Ele. Uma comunhão genuína, uma comunhão, aleluia, glória a Deus, aleluia, verdadeira, profunda. Amém? Que você fique com essa reflexão, com esse raciocínio e que a mão de Deus te guie, aleluia, a partir dessa palavra, a partir desse momento, que você entenda que você, abrindo mão do pecado, você se aproxima do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, do dono do universo. E assim, aleluia, ninguém te engana, aleluia. Assim, por mais que tentem contra você, não prevalecerão, porque Ele, aleluia, é com você. Amém? Receba, em nome do Senhor Jesus, essa reflexão para a glória de Deus. Amém?